Durante o nosso desenvolvimento, nós recebemos várias influências. E essas influências, elas estão diretamente relacionadas ao nosso sistema de crenças. Então, o que são crenças? Crenças é tudo aquilo que a gente crê. Não necessariamente é uma verdade absoluta, mas crenças elas são formadas principalmente na nossa infância. Então, até 12 anos de idade, podendo se estender um pouco mais até 15 anos de idade. E essas crenças elas são separadas basicamente em 3 níveis. A primeira crença, que é a crença de identidade, que corresponde àquilo que eu sou, na minha essência. Depois a crença de capacidade, do que eu sou capaz de fazer. E terceiro, a crença de merecimento, do que eu sou capaz de ter. Eu percebo cada vez mais que muitos adultos não têm o que gostariam de ter por falta de crença de identidade. Porque na nossa primeira infância, nós ouvimos muito mais nãos do que sims. Nós ouvimos muito mais coisas negativas do que coisas positivas. Por exemplo, você é desorganizado, você é desobediente, você é mal educado, você não faz nada direito. Então ouvimos muito, com frequência, essas crenças negativas. Logo, como que fica a nossa crença de identidade? Fica debilitada. Se eu perguntasse para você, me dê características positivas do que você é na essência, você vai perceber que você tem dificuldade de desenrolar o que você é na essência, por essas crenças. Algumas pessoas falam para mim, Fábio, se você me falasse coisas negativas, ficaria mais fácil. Então eu costumo dizer também, se está difícil para você identificar algo positivo do que você é, procure algumas pessoas que você admira à sua volta, pessoas que passaram pela sua vida. Me fale o nome de 3 pessoas e dê uma característica positiva para cada uma dessas pessoas. Você vai ver que vai ser mais fácil. E aí eu digo para você que essa característica que você falou dessas pessoas, você é. Porque nós só conseguimos reconhecer no outro aquilo que está dentro da gente. Logo, nós temos essas crenças que são consideradas muitas crenças limitantes. Às vezes na criança, né, nós ouvimos muito assim, tira o pé do chão que senão você vai ficar doente. Ou não sai de um ambiente quente, vai para um ambiente frio que você vai ficar doente. E tudo isso é um mito, tudo isso é uma mentira. É um sistema de crenças que foi colocado na nossa mente e nos deixa susceptível a isso. Porque se isso fosse verdade, o índio na natureza ia viver doente. Aquela família que está na rua, a mãe não fala agasalha senão vai ficar doente. Até porque não tem nem agasalho para colocar, então ela não dá essa informação para a criança. Então nós temos isso cada vez mais, que aquelas crianças mais super protegidas, elas adoecem muito mais do que aquelas crianças que são deixadas soltas. Sabendo disso, você que tem um filho, você que tem uma criança pequena e está nesse período de formação de crenças, dê informações positivas. Olhe nos olhos da criança e fale quanto você é inteligente, você é bonito, você é gentil, você é educado, você é amoroso, você é bondoso, você é organizado, você é disciplinado. Encha essa criança com essas crenças. Essa semana apareceu uma criança de 6 anos aqui no meu consultório e os pais falando, ela é muito agitada, eu acho que ela é hiperativa, ela não dorme de noite, e começaram a falar um monte de coisa. E aí eu olhei para os olhos dessa criança e eu falei, você é organizada, você é tranquila, você é focada, você é gentil. Essa criança começou a olhar para os pais e falando, eu sou isso mesmo? Ou seja, ela não está acostumada a ter essa informação. Então a questão não é ela é isso ou aquilo pela percepção, pelo filtro dos pais. A questão é, prepare esse meio ambiente, adeque esse meio ambiente, que tudo vai fluir. Porque eu falei assim, se você tem uma dúvida se ela é hiperativa ou não, eu já tiro toda a sua dúvida, porque ela não é hiperativa. Porque se ela fosse hiperativa, ela ia estar embaixo aqui dessa mesa, ela ia estar correndo para lá e para cá, e a criança tranquila, ouvindo o que a gente estava comentando. Os pais praticamente eles se emocionaram muito ao falar tudo isso e a perceber de fato que a questão é, poxa, o que eu posso fazer frente a esse ambiente para melhorar isso que
a criança está sentindo. Porque se levar em consideração o que a criança recebe, né, de crenças, o bebê, por exemplo, ele não tem essa mente consciente formada. Então ele não tem o controle nos pensamentos. Logo, tudo que ele está recebendo de influência está formando esse sistema de crenças. Eu brinco que nós adultos buscamos muito do que nós ouvimos na infância para ressignificar o que nós estamos vivendo na nossa vida adulta. Então, desde o ventre, né, desde o momento em que a criança está ali no útero, ela está recebendo todo tipo de influência e ela está formando esse sistema de crença. Então, sabendo disso, procure olhar cada vez mais para todo esse cenário, para tudo que está acontecendo no seu ambiente familiar e controlar esse ambiente. Porque, como eu digo, dentro da osteopatia, qualquer desequilíbrio causado, né, qualquer dor, doença, é causado por fator ambiental. E uma vez que você controla esse fator ambiental, seja ele físico, nutricional ou emocional, a doença ela vai desaparecer.